Então é bom entender que a vida do investidor ela tem algumas etapas, alguns ciclos. A primeira fase, a gente chama de fase de acumulação. Isso aqui se aplica principalmente para os trabalhadores assalariados, mas de uma forma ou de outra também a qualquer outra forma de ocupação. Empreendedor, pessoas que já receberam uma herança então, e vão ter que trabalhar com ela. Então o investidor se forma a partir dessa fase que a gente chama de fase de acumulação. Geralmente ela vai do início da sua vida laboral até algo em torno dos seus 50, 60 anos. Tá? A gente vai discutir um pouquinho essa questão da idade mais adiante. E ela é uma fase da vida em que você tem que focar na geração de renda. Porque essa geração de renda vai propiciar que você gere um superávit financeiro. Como vocês podem ver aqui no trabalho, eu dividi de forma esquemática, tá? Então você acumula a renda, oferece a renda do seu trabalho, você tem um determinado nível de despesas inferior à renda do trabalho, gerando assim um superávit financeiro. E o acúmulo desse superávit financeiro, via um veículo de investimentos, ele vai proporcionar a formação do patrimônio. E esse patrimônio é que vai lhe sustentar em um período posterior, em fase posterior. Então, esse é o período em que você tem maior capacidade de poupança, em que o seu foco, geralmente, é se especializar para poder garantir uma geração de renda maior, certo? E é nesse momento que, geralmente, você incorre os maiores riscos. Como assim? É a hora de empreender mais, de ter um perfil mais arrojado nas próprias decisões de investimento, certo? Porque o risco, vocês vão ver que existe uma associação direta entre o retorno, o risco, e que essa associação ela tem um comportamento peculiar também à medida que o prazo se estende. Então, quando você é jovem, você tem muito tempo para cometer alguns erros e consertar esses erros, né, e ajustar a sua vida financeira como um todo, tá? Uma segunda fase, já quando você está na meia-idade, seria a fase de consolidação. Você acumulou um patrimônio ao longo da vida. Você pode pensar aqui num sentido bem amplo, tá? Desde os bens que você possui até os investimentos financeiros, né? O capital financeiro que você possui, a sua empresa, se você é dono de uma empresa. E você chegou a um ponto em que o salário que você recebe desses seus bens, né? A renda gerada por esse patrimônio, ela tende a ser substancial, inclusive superando a sua capacidade de aportes. Então, nesse momento, você pode se dar, né, se permitir reduzir um pouco o foco da sua geração de renda e ir preparando, né, o seu processo de aposentadoria. Isso focando na administração desse patrimônio, porque ele já lhe proporciona um valor relevante, né, que compensa o tempo que você vai investir. E, por fim, nós temos a fase de fruição ou sucessão, que aí vai, dependendo da dinâmica que você adotou ao longo da sua vida, vai oscilar entre os 50 e 60 anos em diante. E essa fase é aqui o rendimento daquele patrimônio que você obteve, ele vai lhe sustentar ou vai fazer uma complementação da sua renda. E talvez no futuro ser repassado aos seus herdeiros, certo? De modo a reiniciar o ciclo na próxima geração. Vamos olhar aqui um pouco como é que é o comportamento da sua renda e das suas despesas ao longo da sua vida, tá? Essa aqui é uma visão esquemática, claro. Eu peguei aqui um indivíduo que entrou no mercado de trabalho com 20 anos, ele vinha com um déficit financeiro, geralmente você é apoiado, né, pela sua família, e aí a partir de determinado momento você passa a se sustentar, aliás, a gerar um superávit financeiro. Esse superávit financeiro, como vocês viram, é o que vai se acumular, e você vai transferir esse patrimônio para gerar um déficit, para bancar o seu déficit financeiro que você necessariamente vai ter na sua fase de fruição, tá? Então, perceba que a dinâmica é mais ou menos essa. Você começa com a renda baixa, essa renda vai crescendo, geralmente você atinge a maturidade em torno dos 50 anos, certo? E a partir daí essa renda passa a cair. Por que ela passa a cair? Porque ou você não consegue trabalhar tanto quanto você trabalhava quando você era jovem, ou você não quer trabalhar tanto, ou você se torna obsoleto, dependendo da sua profissão, ou qualquer outro fator externo que lhe impeça de oferir aquela renda, tá? Mas os fatores mais comuns geralmente são esses. Você perde o pique de trabalho e você pode ficar obsoleto no mercado de trabalho. Isso não necessariamente vai acontecer, mas eu estou mostrando aqui em linhas gerais, certo? Então, se prepare que é mais ou menos isso que é esperado que aconteça com vocês, tá? Então, se eu pegar esse mesmo gráfico e olhar o que acontece com o patrimônio do indivíduo, primeiro nós vamos olhar nas fases. Vamos olhar aqui o período de 20 a 65 anos, mais ou menos. Ele oferiria a renda do trabalho e, posteriormente, a renda de aposentadoria, que seja advindo dos investimentos ou seja advindo de outra fonte, tá? E aqui estariam as 3 fases que eu falei para vocês. A fase de acumulação, que seria uma fase inicial, uma fase de consolidação e uma fase de fruição. Perceba que essas fases elas têm interseções entre si, ou seja, elas não existe assim, um momento certo em que acaba um e começa outro, certo? As coisas simplesmente vão acontecendo. No início, seu patrimônio é pequeno e não vale tanto a pena você se dedicar
muito tempo a gerir esse patrimônio. Só que à medida que esse patrimônio vai tomando um montante maior, passa a valer mais a pena, o seu tempo vai ser melhor remunerado fazendo a gestão desse patrimônio. Certo? E por fim, na fase de fruição, é a medida do momento em que você vai desacelerando o trabalho e vai passando a fruir daqueles investimentos que você realizou. Tá? Então, essa linha preta vai representar o que seria aproximadamente seu patrimônio ao longo da vida. Você acumula durante uma fase, e depois você vai consumindo esse patrimônio e você pode ou não deixar a herança para os seus filhos. Tá? O perfil de risco, como eu falei, ele tende a ser maior no início da vida e ele vai se reduzindo, tá? Porque no início da vida você tem muito tempo para poder cometer algum erro e fazer alguma correção de rumo. Essa margem de tempo vai se estreitando à medida que você vai ficando mais velho, então você tende a se tornar cada vez mais conservador.